Então, pessoal, já mostrando aqui uma questão para vocês, tá? Que diz o seguinte, ó, a reunião do Conselho Europeu de dezembro de 91, na cidade holandesa de Maastricht, definiu, lembra aqui do Conselho Europeu, né, que foi definido lá atrás, né, a partir do Tratado de Roma, em seguida foi unificado no Tratado de Bruxelas, o Tratado de Fusão. Então, ó, ele decidiu na cidade de Maastricht, na Holanda, a, a estratégia comunitária diante do fim da Guerra Fria. O tratado, a Guerra Fria acaba exatamente em 1991, com a fragmentação da União Soviética. Então vamos ver aí o que a União Europeia vai fazer a partir de então. O tratado, assinado em fevereiro de 92, substituiu judicialmente o Tratado de Roma, como documento de base para a Comunidade Europeia. O Tratado de Roma foi fundamental lá em 1957, né, e foi ele que criou as bases para a União Europeia que existe hoje, mas é claro que ao longo do tempo ele vai sendo aperfeiçoado e o Tratado de Maastricht veio exatamente com essa intenção. E, bom, a base da comunidade europeia, tá certo? Na verdade, vai ser pensado aqui o mercado comum europeu, né? Uma nova categoria de bloco regional, onde, além da zona de livre comércio e a união aduaneira, eu permito também a livre circulação de trabalhadores, tá certo? É isso que vai ser aprofundado principalmente aqui no Tratado de Maastricht, e também vai ficar definido, né, um prazo para a adoção do euro, né, que vai ser, como a gente viu, adotado em 1º de janeiro de 2002. Esse prazo ele vai ser estabelecido aqui, no Tratado de Maastricht. Então, ele pergunta assim, ó, sobre o Tratado de Maastricht, é correto afirmar que estabeleceu o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, eliminando os Estados-nação? Não. Esse finalzinho aqui, principalmente, né, nunca marquem nada que fale em eliminação de Estado nacional, certo? Os Estados-nação continuam lá, a União Europeia em nenhum momento vai unificar os Estados-nação ou acabar com os Estados-nação. Bom, sua entrada em vigor substituiu a denominação União Europeia por Comunidade Econômica Europeia? Não, na verdade é o contrário, né? Porque a União Europeia em si, ela não existia até então, certo? É um conceito que vai começar a amadurecer a partir da década de 1990 e oficialmente só vai ser posto em prática a partir de 2002, né, com a adoção do euro. Bom, suas cláusulas estabeleceram a criação de uma moeda única, adotada, até aqui tudo bem, adotada desde então não. Como a gente viu, o euro só foi adotado em 2002. Tem como de suas metas a definição de uma política externa e de segurança comum. Sim, isso aqui é real. Tá? Então, muito provável de ser a letra D. Vamos dar uma olhada nas outras aqui. Estabeleceu novas diretrizes para a entrada de países do leste europeu e restringiu a adesão de países nórdicos. Não, isso é uma maluquice. Tá? Então, com certeza aí o gabarito nosso é a letra D de dromedário, tá certo? Como determinações aqui do Tratado de Maastricht. Beleza? Vamos lá para a próxima questão 30 de 2017. Ela diz o seguinte: a União Europeia atrai muitos imigrantes, principalmente a porção mais rica, né, aí França, Inglaterra, Alemanha, imigrantes vindos de suas ex-colônias, né, especialmente da África e da Ásia. Eles procuram, óbvio, né, as suas metrópoles, né, uma coisa de vínculo histórico-cultural aí que é criado, principalmente a partir do idioma, né, menos uma barreira quando o cara vai emigrar. Também é significativa a imigração de países mais pobres do leste europeu, sim, na Polônia, Romênia, Bulgária, Hungria, tá? Para a porção mais rica. Então, percebam que a gente está falando aqui de vários perfis de imigrantes, né? Camarada que vem da Ásia, do Oriente Médio, da África, do leste europeu. Então, as imigrações, a natureza dos movimentos migratórios aqui na União Europeia, e principalmente a origem, as origens são muito variadas. Então, vamos ver. Sobre a questão migratória, especialmente na União Europeia, podemos afirmar o quê? O espaço Schengen, constituído, dentre outros, por todos os países que compõem a União Europeia, não, já está errado aqui. A gente viu que, por exemplo, a Suíça, a Noruega e a Islândia não fazem parte da União Europeia e compõem o espaço Schengen. Então está errada, número 1.
A livre circulação de pessoas entre os países da União Europeia tem se mostrado um problema. Tá? Não, não é bem assim. Por isso, os países membros tentam impedir qualquer fluxo migratório. Não, essa número 2 é uma viagem, né? A livre circulação de pessoas, ela é uma deliberação lá do Espaço Schengen, em 1985, tá? E a circulação de pessoas em si não é vista como um problema. 3. Em virtude da imigração magrebina, quando ele usa essa expressão magrebina, magrebina vem de Magrebe, tá? M-A-G-R-E-B. Magrebe é o norte da África, certo? Que significa ocidente em árabe, ou terra do sol poente. Então, ó, em virtude da imigração magrebina do norte da África, uma das principais comunidades muçulmanas na União Europeia encontra-se na França, isso é verdade, né? Principalmente vindos da Argélia, né? Do Marrocos, e sua presença funciona como pretexto para campanhas políticas de cunho xenofóbico. Sim, isso é real. Até como eu falei para vocês, a xenofobia vem muitas vezes dessa mudança cultural e menos até da questão econômica. 4. Do ponto de vista econômico, o fluxo de imigrantes tem impactos positivos, pois ameniza o processo de envelhecimento, isso é verdade, eu tinha falado para vocês já sobre isso, e fornece mão de obra barata, né, para a maioria das funções rejeitadas pelos europeus. Perfeito, isso, a 4 está muito certo, né, muito parecido inclusive com o que eu já tinha falado para vocês com relação às imigrações. 5. Os fluxos imigratórios têm grande impacto demográfico, visto que a maior parte do crescimento populacional do bloco não decorre do crescimento vegetativo, mas sim dos saldos migratórios. Isso é muito verdade. Então, ó, pelo que a gente viu aqui, a 3, a 4 e a 5 estão corretas. Vamos ver seu gabarito? Isso. Certinho. Beleza? Então, o gabarito nosso, letra E. E vamos para uma última aqui, ó. Questão 32 da prova do ano passado, de 2019, ó. O Brexit é uma abreviação para British Exit, ou seja, saída britânica. Esse é o termo mais comumente usado quando se refere à decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. Bom, considerando a composição do Reino Unido, escolha aquela que melhor expressa a representação cartográfica do Brexit. Então vamos lá, só para lembrar, o Reino Unido é composto por a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, certo? País de Gales, Escócia e Inglaterra ficam aqui, né, na ilha da Grã-Bretanha, certo? Enquanto que a Irlanda do Norte fica na ilha da Irlanda. Então, por exemplo, isso que está pintado de preto aqui na letra A já é bem interessante, tá? Esse primeiro gabarito. Bom, a letra B não é, está errado, porque a ilha da Irlanda, né, inteira não faz parte do Reino Unido, né? Boa parte, principalmente essa porção sul, ela é a República da Irlanda, é uma república independente, né, católica, de maioria católica, enquanto que no Reino Unido a maioria é protestante. Letra C, está faltando aqui toda a parte do norte, né, aqui da ilha da Grã-Bretanha, assim como a letra D, que ainda inclui a ilha da Irlanda, então está tudo errado. E a letra E, finalmente, não contempla a Irlanda do Norte, tá bom? Então, ó, o nosso gabarito aqui vai ser, sem dúvida nenhuma, a letra A, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, ó, a gente está fechando essa parte de União Europeia por aqui. Lembrando, né, queria lembrar vocês, a gente vai gravar alguns vídeos extras exatamente para falar de países que foram criados no pós-Segunda Guerra, como a República Tcheca e a Eslováquia, né, a divisão da Tchecoslováquia, a divisão da Iugoslávia, tudo isso merece, são temas um pouco mais extensos que merecem vídeos extras, certo? Que a gente vai colocar a mais. E a gente pode aproveitar para falar também dos separatismos na Europa, né, como eu já citei, como o separatismo na Espanha, né, que é o que grita mais, o que aparece mais na mídia. Então, o separatismo da Catalunha, que ultimamente é o que tem ganhado mais destaque na imprensa, e o próprio separatismo dentro do Reino Unido, tá? Como a gente viu ali. Então, a gente pode falar da Escócia, especificamente, que principalmente agora, com o Brexit, está ameaçando, né, sair e deixar de fazer parte do Reino Unido. Tudo bem? Então, só para a gente arrematar aqui a nossa rotina, vou gravar na sequência para vocês
pelo menos 3 vídeos extras, né? Um sobre a divisão da Tchecoslováquia, um sobre a divisão da Iugoslávia, outro sobre o separatismo na Espanha, então 4, e um sobre o separatismo no Reino Unido, mais especificamente o da Escócia. Tá certo? Para a gente poder incluir, mas como eu disse, né, como eu estou explicando para vocês, merecem vídeos um pouco mais específicos, tá certo? E aí a gente abre, né, na semana que vem um capítulo para falar especificamente sobre a China, tá certo? Nessa mudançazinha na nossa lá de planejamento, eu vou pedir ao Albino para poder fazer esse ajuste aí para a gente, tá certo, galera? Tudo no intuito de tentar oferecer para vocês aí um conteúdo de melhor qualidade, tá bom? E preparar vocês melhor para a prova. Forte abraço para todo mundo, bons estudos.